a influência do zoroastrismo em outras religiões. Primeiramente, antes de nos aprofundarmos no assunto, cabe ressaltar que existem diferenças de significado entre os termos hebreu, judeu e israelita. Todavia, para fins didáticos, no vídeo de hoje vamos considerar todas essas palavras como sendo sinônimos. Pois bem, o chamado período exílico do povo hebreu começa no ano 597 a.C., quando o primeiro grupo de judeus foi deportado para a Babilônia pelo rei babilônico Nabucodonosor, e termina no ano 538 a.C., quando Ciro, o rei da Pérsia, conquistou a Babilônia, e concedeu aos judeus por decreto o direito de retornar a Jerusalém e reconstruir seu templo. Daí em diante, houve um grande contato entre as duas nações e a interação entre suas religiões. Muitos judeus retornaram à Palestina, e por 2 séculos permaneceram sob a proteção persa. Dario, o sucessor de Ciro, que reinou de 522 até 486 a.C., dividiu seu vasto império em 20 satrapias, e a Palestina permaneceu como parte da 5ª satrapia, com a cidade de Damasco como centro administrativo. Para a Palestina, Dario nomeou um dos descendentes de Davi, Zorobabel, como seu governador, e ordenou que fosse cumprido integralmente o decreto de Ciro para reconstruir o Templo de Jerusalém. Dario, cuja época coincidiu com a era hebraica dos profetas Esdras, Ageu e Zacarias, ordenou que todos os tesouros de Jerusalém que Nabucodonosor havia levado para a Babilônia fossem devolvidos à Palestina para a reconstrução do templo. Posteriormente, por ordem do rei persa Artaxerxes I, que reinou de 465 a 424 a.C., os muros de Jerusalém foram construídos, e 2 dos oficiais da corte real, Neemias e Esdras, foram incumbidos de compilar a dispensação judaica, o que ocorreu de 445 a 393 a.C. Finalmente, a reconstrução do segundo templo foi concluída durante o tempo de Artaxerxes II, no ano 400 a.C. Isso é relatado no Antigo Testamento, no livro de Esdras, capítulo 6, versículos de 1 a 22. Por causa da proteção persa e da atitude favorável dos reis aquemênidas, os judeus passaram a ter sentimentos calorosos pelos persas, e isso os tornou mais receptivos à sua influência. A grande diferença entre as escrituras judaicas pré-exílicas e pós-exílicas é tão discernível que até Sigmund Freud sustentou que poderia ter havido 2 Moisés. Mas antes de abordar a influência do zoroastrismo nos dogmas da Judéia, é necessário ter uma melhor visão do novo zoroastrismo, como era percebido e praticado pelos persas na época da conquista da Babilônia. Ao rever o Avesta e alguns dos Iashitis, percebe-se que naquela época, os ensinamentos inovadores de Zaratustra foram misturados com os conceitos da fé anterior, e algumas de suas visões doutrinárias foram expandidas e até alteradas, perdendo um pouco de sua originalidade. As questões relevantes são as seguintes. Primeiro, o novo zoroastrismo, naquela época, pregava a existência de um Deus universal, Ahura Mazda. Mas os 6 atributos divinos, isto é, os 6 Ameshaspentas, eram muitas vezes imaginados como entidades separadas, talvez na forma de arcanjos, que tendo Ahura Mazda no centro, às vezes eram chamados de os 7 Ameshaspentas. Segundo, houve batalhas entre as forças do bem e do mal, com a vitória final do bem sobre o mal. Aqueles que se aliaram às forças do bem, estavam apoiando a causa divina. As forças do mal eram consideradas como raiva, inveja, mentiras e poluição ambiental, etc. De fato, os seguidores de Zaratustra desenvolveram uma forma de angelologia e demonologia. Terceiro, os persas acreditavam na liberdade e no livre-arbítrio, conforme refletido nos Gathas de Zaratustra e nos textos posteriores do Avesta. Quarto, outro conceito zoroastriano era o reino de Deus ou governo escolhido, onde todos os homens e mulheres virtuosos residem livremente e escolhem líderes por sua justiça, e os oprimidos serão reabilitados. O objetivo era que todos trabalhassem para estabelecer o governo escolhido, ou governo ideal, onde o bem vence o mal. Quinto, os zoroastrianos acreditavam na imortalidade da alma, na vida após a morte. Acreditavam que as almas dos mortos serão julgadas por seus atos do passado na ponte do julgamento, onde serão guiadas por sua consciência e julgadas por 3 anjos, a saber, Mitra, Rashni e Seraosha, que deverão separar as almas e determinar a morada eterna dos 2 grupos, ou seja, na casa dos cânticos ou na casa da mentira, que seriam o céu e o inferno. Sexto, ressurreição ou fim do mundo,
quando os mortos reviverão, e o novo mundo terá uma nova vida e um novo começo, que é chamado de Frashokeret. Sétimo, nos Gathas de Zaratustra, a palavra Salchian é um termo geral e significa benfeitor. Existem benfeitores do passado, do presente e do futuro, mas nenhuma referência é feita a qualquer pessoa prometida que esteja para vir. O conceito de benfeitores futuros, porém, nesse momento, foi transformado no Salvador do futuro, e que realizará a tarefa da ressurreição. Os israelitas, por outro lado, com base nos escritos pré-exílicos, não desenvolveram a escatologia. Eles acreditavam no Sheol, ou em um mundo subterrâneo e desolado, onde o bem e o mal após a morte terminariam igualmente. Portanto, as noções de julgamento após a morte, e recompensa do céu e retribuição do inferno, eram inexistentes em seus princípios. Yahvé, ou Jeová, era o Deus da aliança dos israelitas e não tinha um status universal. As forças dualistas do bem e do mal, a angeologia e demonologia, estavam ausentes em suas crenças, conforme refletido nos livros do judaísmo pré-exílico. A influência persa. Em relação à influência persa, há autores que consideram aquela noção de ponte do julgamento no judaísmo talmúdico uma evidência convincente da influência do zoroastrismo. Além disso, o demônio Asmodeu no Talmud, e no livro de Tobias é certamente emprestado dos iranianos. O nome Asmodeu deriva do demônio que aparece no Avesta representando a ira, a raiva ou fúria, denominado a Eshma da Eva. A Eshma é o termo avéstico para fúria, e da Eva significa demônio. Um estudioso da Universidade de Colômbia, chamado Morton Smith, analisou as inscrições nos cilindros de Ciro, descoberto nas ruínas da Babilônia na Mesopotâmia em 1879, e encontrou semelhanças com os capítulos 40 a 46 do livro de Isaías do Antigo Testamento, que por sua vez encontra explicações nos textos avésticos. Alguns dos paralelos que podem ser observados são os seguintes. Primeiro, no cilindro de Ciro, é dito: o governante é mau, e Marduk, o deus babilônico, está zangado. Enquanto que no livro de Isaías, é dito que o povo é mau, e Javé está irado. Segundo, Marduk sondou e pronunciou Ciro para se tornar o governante de todo o mundo. Enquanto que no livro de Isaías, capítulo 45, versículo 1, é dito: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para bater as nações diante de sua face. Terceiro, e ele, ou seja, Ciro, sempre se esforçou para tratar de acordo com a justiça. Enquanto que no livro de Isaías, capítulo 42, versículo 1, é dito: pus o meu espírito sobre ele, Ciro, ele trará justiça aos gentios. Quarto, Marduk contemplou com prazer suas boas ações, ou seja, as ações de Ciro, e sua mente reta, e ordenou-lhe que marchasse contra a cidade de Babilônia. Enquanto que no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 14, é dito: assim diz o Senhor, vosso Redentor, o Santo de Israel, por amor de vós, enviei Ciro para a Babilônia. Considerando as raízes mesopotâmicas de alguns dos eventos bíblicos, essa semelhança certamente entretém a probabilidade da influência da inscrição de Ciro nos escritos relevantes do livro de Isaías, nomeadamente os capítulos 40 até 46. Morton Smith, da Universidade de Colômbia, observa que antes do tempo do chamado Segundo Isaías, constituído pelos capítulos 40 a 55, a noção de Yahvé criou o mundo desempenhava um papel pequeno na literatura hebraica. A partir do Segundo Isaías, ocorre um retorno consistente a esse conceito doutrinário. Muito provavelmente, a fonte comum são os Gathas de Zaratustra, especificamente o capítulo 44 do Yasna, ou seja, o capítulo da criação. Em comparação, percebe-se que, além de um estilo peculiar no Segundo Isaías, quase todas as perguntas feitas por Zaratustra nas estrofes 3 a 5 do capítulo 44 do Yasna, são também feitas ou respondidas no Segundo Isaías, com Yahvé substituindo a Hura Mazda. Vejamos alguns exemplos. Primeiro exemplo, na estrofe 3 do capítulo 44 do Yasna, é dito: ó sábio, quem foi em seu nascimento o pai original da justiça? Enquanto isso, no livro de Isaías, capítulo 45, versículo 8, é dito: destilai, ó céus, dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Segundo exemplo, na mesma estrofe 3 do capítulo 44 do Yasna, é dito: quem fez as rotas do sol e das estrelas? Por quem a lua cresce e decresce? Já no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 26, temos: levantai ao alto os vossos olhos, e vede quem criou estas coisas.
Terceiro exemplo. Na estrofe 4 do capítulo 44 do Yasna, é dito: quem equilibrou a terra e os céus os mantendo separados. Enquanto isso, no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 12, temos: quem tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu numa medida o pó da terra. Quarto exemplo. Na estrofe 5 do capítulo 44 do Yasna, é dito: qual artesão fez a luz, e as trevas. E no versículo 7, do capítulo 45 do livro de Isaías, temos: eu formo a luz, e crio as trevas. Eu, o Senhor. Nos livros pós-exílicos, Javé ou Jeová, apesar de permanecer o Deus da aliança dos judeus, passa a ter mais ou menos um status universal. Podemos observar que o termo justiça, em todos os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, aparece apenas uma vez em Gênesis, e nos 60 livros das Escrituras judaico-cristãs, o termo justiça aparece 13 vezes. Em contraste, no segundo Isaías, termo justiça aparece 8 vezes. Isso se deve muito provavelmente à influência do zoroastrismo, mais precisamente, do termo Asha, o atributo divino da justiça e verdade. Falemos agora um pouco sobre escatologia e ressurreição. Essencialmente, imortalidade da alma, julgamento, recompensas e punições após a morte, não eram reconhecidos pelos judeus pré-exílicos. Aquela visão pré-exílica do Sheol, que era uma existência sombria e despersonalizada, destinada aos homens independentemente de suas ações durante a vida, foi subitamente abandonada e substituída pelas noções de céu e inferno, recompensas e punições. Claro que isso aconteceu quando os judeus exilados entraram em contato com as crenças dos persas, e mais tarde, a crença em céu e inferno entraram no cristianismo. Os zoroastristas naquela época acreditavam que a alma se levantava do corpo morto, e por 3 noites após a morte reside no mundo material, e depois prossegue para o outro mundo. Isso pode ser chamado de ressurreição individual. É dito também que Jesus Cristo ressuscitou de seu sepulcro 3 dias após a crucificação. O zoroastrismo posterior também prediz uma ressurreição coletiva, quando todos os mortos ressuscitarão. O conceito de ressurreição que estava embutido em partes das primeiras escrituras hebraicas, como o Êxodo e o Deuteronômio, tornou-se vívido nos escritos dos profetas pós-exílicos. O livro de Daniel, capítulo 12, versículos de 2 a 13, se refere a ressuscitar após a morte e receber recompensas. No livro de Isaías, capítulo 26, versículo 19, também considerado posterior ao exílio na Babilônia, é dito que os mortos ressuscitarão das sepulturas. A terra dará à luz os mortos. Sobre o Messias e o reino de Deus. No período pré-exílico, o termo Messias era apenas um título de honra concedido a pessoas importantes, e geralmente o titular de tal honraria era considerado uma pessoa próxima de Jeová. Durante o período pós-exílico, no entanto, o termo tornou-se um título especial para o Messias do Senhor. Numa análise cuidadosa, concluiremos que todas as seções relevantes para o advento do Messias entraram nas escrituras sagradas judaicas durante a era pós-exílica, e o segundo Isaías seria o profeta que particularmente se refere ao fim do mundo e à vinda do Messias. É geralmente aceito que os profetas de Israel, após a libertação do cativeiro babilônico, a fim de gerar esperança e confiança entre os judeus desmoralizados, introduziram os conceitos persas de esperança futura, como vitória do bem sobre o mal, ressurgimento de Israel, ressurreição, vida futura, céu e inferno, e o reino de Deus. Particularmente, como os israelitas naquela época ansiavam pelo restabelecimento do reino de Davi, eles desenvolveram a noção de Messias, e de fato imaginaram o reino de Javé na forma do Messias prometido, que era diferente dos reinos terrenos. Em outras palavras, a esperança política de um reino judaico restaurado liderado por um Messias de Javé passou a ser associado com a visão profética e apocalíptica de um reino de Deus no fim dos dias. O profeta Zacarias viu em Zorobabel o possível cumprimento dessa esperança. Assim, o conceito de reino de Deus, originalmente professado por Zaratustra como o governo escolhido, ou o governo ideal, acabou sendo transferido através do judaísmo para o cristianismo, e transformado no reino de Deus. No livro de Isaías, capítulo 42, versículos de 1 a 4, de forma resumida, temos: o Salvador tem o Espírito de Deus, não descansará até que tenha estabelecido a justiça em todo o mundo. No livro de Zacarias, capítulo 4, versículo 14, são mencionados 2 salvadores que estão diante de Yahvé. Alguns autores sugerem que quem escreveu o livro de Zacarias e de Isaías
tinha algum conhecimento do conceito zoroastriano de Salvador, ou seja, do Saoxian. Sobre a angelologia e demonologia. Outro novo desenvolvimento no judaísmo pós-exílico é a crença em anjos. A angelologia das escrituras judaicas mais antigas, que era quase tão obscura quanto seu Sheol, se ocupou com figuras como Miguel e Gabriel, enquanto o número 7 ligado a eles é tão óbvio quanto significativo. Os 7 anjos pós-exílicos, que são Gabriel, Miguel, Rafael, Israfil, Israel, Uriel e Uriel, lembram vividamente os ameixas pentas do Avesta posterior, cuja origem está nos Gatas de Zaratustra. Outra descoberta impressionante é que a figura do diabo como Satanás deixou de ser um termo geral, e se tornou um nome próprio, e a demonologia começou a se desenvolver. A luta entre as forças do bem e do mal, ou a luz e as trevas, conforme consta nos manuscritos do Mar Morto, reflete a influência persa nas escrituras judaicas. Os manuscritos do Mar Morto. Até 1947, as informações sobre as 3 seitas judaicas, a saber, os essênios, os fariseus e os saduceus, não eram completas. Os historiadores Filo, o judeu, e Flávio Joséfo, que viveram nos primeiros anos da era cristã, relataram seus costumes e tradições, mas mesmo esses relatos às vezes eram contraditórios. Por exemplo, de acordo com Flávio Joséfo, os essênios realizavam sacrifícios em suas cerimônias, mas Filo, o judeu, relatou que eles não tinham nenhum sacrifício e, em vez disso, demonstravam sua piedade santificando suas mentes. Os essênios viveram desde o século III a.C. até o primeiro século depois de Cristo na Palestina. As relações de essênios e fariseus, de quem muitos rabinos e professores da religião surgiram, já haviam sido aceitas por muitos autores. É sabido que, ao contrário dos saduceus, que eram os rabinos e mestres da religião, os fariseus acreditavam na vida após a morte, no céu e no inferno. Também foi relatado que os essênios acreditavam na ressurreição dos mortos em novos corpos. De fato, Flávio Joséfo afirmou que eles consideravam que o corpo era a prisão onde a alma era temporariamente confinada até a morte. A descoberta dos manuscritos nas cavernas do Mar Morto em 1947 lançou luz sobre os princípios e práticas dos essênios. Um autor francês, chamado André du Pont-Sommet, semitologista e especialista em história do judaísmo, que viveu até 1983, depois de revisar o texto dos manuscritos do Mar Morto, encontrou muitas evidências da influência zoroastriana. As crenças comuns dos essênios e zoroastrianos foram analisadas por diferentes autores. Vejamos agora quais são as semelhanças entre o zoroastrismo e a doutrina dos essênios. Primeira semelhança: proibição de sacrifícios nos rituais. No capítulo de culto da seita essênica, verifica-se que eles substituíram o ritual de dedicar carne e gordura ao fogo pela expressão de devoção a Deus por orações genuínas dos lábios, para trilhar o caminho da justiça e perfeição para receber as bênçãos divinas. Segunda semelhança: a atraente doutrina zoroastrista de que a luz representava o bem, e as trevas representavam o mal, aparentemente se espalhou para a Palestina antes da era dos textos encontrados nas cavernas do Mar Morto, sendo adotada por todas as seitas. A revisão dos manuscritos do Mar Morto também revela que os essênios acreditavam em uma luta constante entre as forças do bem e do mal. Um dos textos está visivelmente próximo dos ensinamentos de Zaratustra, no qual diz: Deus criou o homem para governar o mundo, e lhe concedeu 2 espíritos, o do mal e da justiça, que estão com ele até o momento do julgamento. Da fonte de luz a geração justa, e da fonte das trevas virão para a existência os homens maliciosos e ímpios. O governante da luz está no controle do reino dos filhos justos que procedem no caminho iluminado, e o outro reino é governado pelo anjo das trevas, onde os filhos do mal trilham o caminho sombrio. Todos os homens se originam desses 2 espíritos e trilham seus caminhos. Mas Deus, em sua sabedoria, determinou o dia em que os seguidores da mentira serão destruídos e a justiça prevalecerá no mundo. Essa passagem é uma reminiscência do capítulo 30 do Yasna, do Gata Runavite de Zaratustra. Em particular, as 2 últimas frases que refletem a liberdade de escolha e a esperança pela vitória da retidão, têm uma notável semelhança com os ensinamentos primitivos de Zaratustra nos Gatas. Terceira semelhança: combate contra a mentira e crença na retidão, justiça e ordem, que formam a base da doutrina zoroastrista. Quarta semelhança: os essênios acreditavam na liberdade de escolha como os zoroastrianos, e professavam que todos deveriam escolher seu caminho livremente. Esse conceito reflete a influência zoroastrista,
pois no judaísmo original, era Javé ou Jeová quem escolheria seu povo, e lhe daria a bênção de ser o escolhido. Quinta semelhança: em contraste com a crença comum de que a sabedoria pertence a Deus, eles também acreditavam na sabedoria do homem, e expressavam interesse pela filosofia. Na doutrina zoroastrista, a sabedoria é a fonte de todas as boas ações, e somente os sábios escolherão corretamente. Sexta semelhança: ao contrário do judaísmo original, os manuscritos do Mar Morto não prescrevem a vingança, mas enfatizam o amor, as boas ações e a justiça. Os essênios acreditavam em 3 princípios, ou seja, amor à beneficência, amor à humanidade e amor à justiça. Sétima semelhança: foi dada especial atenção à limpeza e saneamento geral. Os essênios tomavam banho diariamente em água fria, e igual aos zoroastristas, eles usavam um traje branco e limpo. Oitava semelhança: os judeus não acreditavam na imortalidade da alma, e os conceitos de escatologia geralmente não eram aceitos por eles, mesmo depois do cristianismo. Mas os essênios acreditavam na imortalidade do corpo e da alma, e consideravam o corpo como a prisão onde a alma era confinada por algum tempo, e finalmente, quando partia, a alma ascendia ao alto. A seita descrita nos manuscritos do Mar Morto também mantinha como opinião que as almas dos justos terão a vida eterna. Da mesma forma, no novo zoroastrismo, a Fravash, a essência divina, de todos os homens pertencia a Deus, e após a morte retornava à sua fonte. Nona semelhança: os essênios também acreditavam no dia do julgamento final, ou seja, no juízo final, recompensas e retribuições. Décima semelhança: a crença dos essênios no advento do Messias se assemelha ao conceito de Saoxian, no novo zoroastrismo. 11ª semelhança: na oração da manhã, a seita dos essênios descrita nos manuscritos do Mar Morto, reverenciava o amanhecer, o sol e a luz, e isso ilustra a influência persa. O historiador Flávio Joséfo, no entanto, vai ainda mais longe ao sugerir que os essênios se engajaram em alguma forma de adoração ao sol. Para concluir, durante os 5 séculos de contato, ocorreu a interação entre as duas tradições. Os judeus sob a influência persa desenvolveram escatologia, angeologia e demonologia, e renovaram a esperança no futuro em termos de vitória do bem sobre o mal, advento do Messias e estabelecimento do reino de Javé. Muitos desses conceitos doutrinários mais tarde foram transferidos para o cristianismo, e por sua vez, para o islamismo que os expandiu. Os detalhes da ponte do julgamento, castigos do inferno e recompensas do céu, ressurreição e retorno das almas à sua fonte, que constam no Corão, são as melhores testemunhas da influência zoroastriana. Outras características islâmicas que são derivadas do zoroastrismo são as 5 orações diárias, a ênfase na sabedoria, a rejeição de imagens, e Deus sendo uma entidade bondosa e misericordiosa que é a luz dos céus e da terra, e a ênfase em ajudar o pobre. É interessante que, embora o profeta do Islã no Corão seja intitulado o último profeta, sabemos que o conceito de futuro salvador não foi esquecido entre todas as vertentes islâmicas. Os muçulmanos xiitas iranianos, por exemplo, acreditam no último imã, que virá quando o mundo estiver em desordem, e que estabelecerá a justiça, a ordem e a tranquilidade.